jogadores experientes, o caso do Fumagalli, o caso do Richardson, o próprio Leandro Santos, que é um goleiro muito experiente. Aí tem jogadores como Páscoa, como Jussani, todos são jogadores com uma envergadura, com uma boa maturidade. Tem também jogadores jovens, estão buscando espaço, o caso do Salomão, o lateral. Aí tem o Nazário, né, que é um jogador também muito qualificado, mais novo. Então, é um time que tem uma organização defensiva interessante, que nesse último jogo contra o América teve o controle e dominou muitas ações do jogo. Eles tomaram um gol no início e daí em diante praticamente o jogo foi todo o Guarani atacando o América. No jogo contra o Goiás eu também assisti esse jogo para poder analisar. Foi um jogo onde eles dividiram as ações. Em algum momento o Goiás propôs, em outro momento o Guarani propôs. Então é um time que vem com uma proposta que eu acho muito parecida com o jogo do Figueirense. Eles não vêm aqui por uma bola, eles vão sim se organizar, até porque a característica do Lisca, né, organizar os times defensivamente, mas tem jogadores de qualidade também que a gente vai ter que jogar com inteligência, com sabedoria, tentando impor o nosso jogo, mas sempre atento porque é um adversário perigoso. Você falou do jogo do Figueirense, onde foi que o teu time errou no jogo contra o Figueirense e você tentou corrigir para esse jogo de amanhã? Bom, cada jogo tem a sua história, né? O Figueirense é uma característica um pouquinho, um time mais pesado, né? Time mais de contato físico, que a gente já sabia que vinham com uma proposta de jogar em nosso erro, e eles conseguiram, logo muito cedo, fazer um gol. Isso a gente conseguiu empatar, mas foi um jogo difícil no aspecto, principalmente de criação de oportunidades, pela organização do Figueirense, aí é mérito um pouco do adversário, e pela dificuldade que a gente teve, principalmente pelo jogo que a gente fez o primeiro da semana, contra o Paraná, onde a gente despendeu uma energia muito grande, foi um jogo de muita intensidade, e aí acabou faltando um pouco de combustível, principalmente no segundo tempo, para a gente fazer uma melhor reta final. Então, nesse jogo a gente vai para uma característica diferente, a gente vem para um jogo onde não houve um desgaste muito grande, apesar de a gente ter tido alguns problemas de logística no nosso retorno, mas o jogo em si não foi um jogo de alta intensidade, pelo que analisamos, então a gente vai estar numa condição, até porque o Guarani jogou no sábado, a gente jogou na sexta, então acredito que a parte física não seja tão preponderante como foi naquele jogo. Algumas peças te preocupam para esse jogo? Deixa eu escutar tudo ok em relação ao elenco. Não, nós ainda não estamos com 100% da confirmação da equipe. A gente tem alguns problemas, geralmente fadiga, né, um pouco acima de alguns atletas, um pouco de análise do adversário em relação ao posicionamento deles, a parte tática também. Então, hoje a gente não tem confirmação. O que eu posso confirmar para vocês é que o Romário volta e deve jogar. O resto a gente vai segurar para amanhã na hora do jogo. Por ser um jogo que você precisa de uma posição mais ativa do que reativa, o Pio seria uma opção para voltar à lateral direita? Pode ser. É uma opção. Você ganha não só um jogador com um potencial ofensivo maior, mas ganha chute, ganha bola parada, que num jogo onde você pega um adversário fechado acaba sendo uma arma interessante. Quem é esse Guarani que vem amanhã enfrentar o Ceará? É um Guarani forte, com uma estrutura defensiva que evoluiu nos últimos jogos, né? Diminuiu muito o número de gols sofridos, com uma situação de tabela muito complicada, perdeu um jogo dentro de casa, precisa pontuar, até porque está correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento. Hoje, com o resultado do Luverdense, né, isso já pode acontecer. Então eu tenho certeza que eles vêm aqui, como o Figueirense, por isso que eu acho um jogo parecido, para fazer o jogo da vida, principalmente pela posição de tabela. A gente estudou muito eles, vai continuar estudando até amanhã, para que a gente possa usar essa fotografia do jogo, passar informações para os nossos jogadores. Trabalhamos um pouco no campo, não deu para fazer muita coisa também, por causa do desgaste que nós tivemos de viagem, mas foi o suficiente para a gente pontuar algumas situações e poder já passar para os jogadores o plano de jogo de amanhã. Olha que situação, Chamusca. O Lisca teve por aqui numa época difícil, o Ceará estava atravessando, né? Se livrando de um rebaixamento, e você esteve no Guarani ano passado, subindo com a equipe do Guarani, uma situação inusitada. Você acha que isso tem algum tipo de influência ou não?
Não, eu acho que não, porque é muito diferente, né? Os dois times, o Guarani que eu treinei, até no início da Série B, tinham, se eu não me engano, 7 a 8 atletas que trabalharam comigo. Agora mudou muito o time, é um momento diferente, mudou diretoria, mudou tudo, na verdade, né? E aqui também, esse time de hoje, em relação ao de 2015, não tem nada a ver. O que o Lisca pode aproveitar um pouco é o aspecto de conhecer a atmosfera de jogo, que ele conhece bem, né? Por ter trabalhado aqui, mas também era um outro momento. Apesar de que naquele momento a torcida, como tem feito agora, abraçou o time, porque sentiu a necessidade de apoiar, mesmo sendo um momento ruim. Mas tirando isso, na parte tática, na parte dentro das 4 linhas, não acredito que nem eu possa aproveitar, né? Uma característica ou outra de um jogador tipo Leno, trabalhou comigo, Leandro, goleiro, Fumagalli, mas é muito pouco. Taticamente é um outro time e o Ceará hoje também é uma outra equipe. Chamusca, você recebe do departamento médico 2 jogadores que podem ser importantes, né? O Lelê e também vem o Roberto. Qual a informação que você tem da parte física desses jogadores? O Lelê ainda num processo de transição, não está trabalhando com bola ainda, vai ter que aguardar um pouquinho mais, evoluir, para que a gente possa poder utilizar. Roberto não. Roberto fez 3 semanas muito fortes. Nós abrimos mão, inclusive, de levar o Roberto para o Sul, para que ele ficasse aqui, intensificando os trabalhos, melhorando a sua parte de força. É um jogador que depende muito da potência e da força para jogar, que é um jogador de velocidade. E o Roberto hoje está numa condição bem favorável e vai ser pouco a pouco utilizado, dependendo das nossas necessidades. E é um jogador que vai ser importante nessa reta final. Como é que é para você esse reencontro com o Guarani, de onde você conseguiu, junto com o clube, né, um acesso no ano passado? Cara, eu fico sempre muito contente e muito feliz quando eu encontro com o Guarani, porque foi um momento especial na minha carreira. Um clube com a grandeza e com a história fantástica, né? De título nacional, várias finais, times extraordinários, né? Com jogadores e com uma característica muito interessante, muitos jogadores formados, né, em Campinas, que conseguiram êxito depois até saíram do Guarani e jogaram em grandes clubes, jogaram na Europa, né, o caso do Careca, o caso do Renato, o caso do Neto, é muita gente amoroso. Se eu fosse estar aqui, tem muita gente boa que saiu do Guarani. E eu ter trabalhado numa equipe, e a gente até usava uma frase lá, como se referia ao trabalho durante o período do Guarani. Nós estávamos acordando um gigante que estava adormecido, veio ali um tempo sofrendo, com muita dificuldade, e nós conseguimos acordar esse gigante. Uma lembrança que eu tenho é quando eu cheguei lá, no vestiário, no Brinco de Ouro, na entrada, tem umas fotos, e tinha uma foto lá do tobogã. E o tobogã tinha, se eu não me engano, 3 ou 4 anos que não era aberto, porque não tinha número de torcedores para poder utilizar o tobogã. E eu falei no meu primeiro dia lá que eu ia realizar um sonho, encher o tobogã mais uma vez no Brinco de Ouro, que é uma coisa, uma situação cultural do clube, que sempre foi muito importante para eles. E na final do campeonato eu vi o tobogã cheio, então eu consegui realizar, fazer com que a torcida voltasse ao estádio, tivesse orgulho de vestir a camisa do Guarani, conseguisse comemorar um acesso, que eles também estavam muito ansiosos por isso, e eu participar de toda essa construção, da forma como eu cheguei, não tinha elenco, com muita dificuldade a gente formatou, construiu, foi pouco a pouco construindo, e acabamos no momento final levando o time não só ao acesso, mas à final de uma competição importante que foi a Série C. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz no Guarani, é sempre uma alegria encontrar, mas amanhã eu estou trabalhando num grande clube com grande história também, que é o Ceará, e tenho a certeza que a minha vontade para vencer o jogo, ela exacerba qualquer sentimento, porque eu sei da importância desses 3 pontos para nós amanhã.